Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 35. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Nós iremos fazer a leitura, primeiramente, do verso de número 35, depois nós iremos discorrer sobre os demais versos. Bem, diz assim a palavra do nosso Deus: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, pela alegria de estarmos aqui, pela renovação que o Senhor nos concede, pelas Tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada nova manhã. Ó Deus, isso tem sido para nós um lenitivo, isso tem nos ajudado, Senhor Deus, a nos soerguer, a nos levantar na força do Teu braço, Pai, para viver a nossa vida com disposição, com alegria na Tua presença. Que o Senhor nesta manhã possa nos instruir e falar conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender um pouco mais da Tua palavra. E é assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta manhã eu queria refletir com vocês sobre esse trecho da palavra do Senhor, do Evangelho de João, dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de João, Evangelho segundo João. E algumas coisas nos chamam a atenção quando nós lemos esse texto aqui, é que João, ele vai narrar que os primeiros discípulos começam a ter um contato com Jesus Cristo. E numa leitura apressada, nós sempre vamos julgar que esses discípulos, eles foram ao encontro de Jesus a despeito de uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus no coração de cada um deles. Mas não é assim que acontece. Quando qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele se volta para Jesus Cristo, isso só se dá porque Jesus Cristo já estava trabalhando naquela vida. Então é importante que a gente diga isso. Quando esses discípulos eles se voltam para Jesus, é porque na verdade Deus já estava chamando. A gente acha que nós estamos indo ao encontro dele, quando ele, na verdade, é quem está preparando todo o nosso roteiro, o nosso caminhar para que nos encontremos com ele. E o texto no versículo 35 vai nos dizer que no dia seguinte, João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Algumas coisas importantes nós precisamos dizer nos versículos 35 e 36. A primeira delas é que havia 2 discípulos, e esses 2 discípulos estavam em companhia de João. A Bíblia vai dizer para nós quem é o primeiro, mas não vai dizer quem é o segundo. E a gente entende pela teologia e pela análise também do texto e dos textos também sinóticos, que provavelmente o segundo discípulo é João, mas não João Batista, obviamente, mas é João o escritor, João o apóstolo do amor. E eles estavam ali com João Batista porque João Batista era o mestre deles. Era ele quem deveria preparar o caminho, e ele estava falando a respeito de Jesus, ensinando sobre Jesus àqueles discípulos. E o texto nos fala que quando Jesus passa, o que acontece? João Batista vai dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus. E o que é importante para nós aqui ressaltar é que João, ele nunca chamou a luz para si, ele nunca trouxe o holofote em sua direção. A primeira coisa que ele sempre fez
é apontar para Jesus Cristo. E uma vez que Jesus Cristo estava passando, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele que eu tenho ensinado a vocês, que eu tenho falado a respeito dele. Então é bom que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo. E os discípulos entendem que de fato João sabia o que estava dizendo. Eram discípulos que foram muito bem instruídos, discípulos que aprenderam, porque naquele período havia um grande anseio pela chegada do Messias. Assim como eu acredito que nos dias atuais, diante de tanta confusão que nós estamos vivendo em todos os sentidos da existência humana, o homem está um tanto quanto perdido nesse período pós-moderno, onde os valores de Deus não são os valores da sociedade, onde cada um fala o que bem entende. Existem vozes divergentes no mundo e lutando pela nossa fidelidade para que nós prestemos atenção. Isso é o que mais tem ocorrido. Mas João diz que ele era o Cordeiro de Deus. E na sequência, o versículo seguinte vai nos dizer: os discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Só que aqui não é aquele seguir de alguém que já decidiu, que já tomou de maneira concreta uma resolução de ir atrás de Jesus para viver com Jesus. Aqui é algo ainda muito incipiente, é o começo daquele relacionamento. Há uma curiosidade, há um desejo de conhecer mais e melhor, mas ainda não é uma decisão resoluta. Mas quando chega a essa decisão, vocês vão verificar que os discípulos, eles abraçam a fé em Jesus Cristo de maneira real, de maneira verdadeira. Ao passo que, quando nós olhamos para os dias atuais, nós vemos no cenário evangélico, nas igrejas, e eu não falo de uma igreja só, mas nas igrejas, nós vemos o que eu chamaria de uma tibieza espiritual. O que seria isso? Uma tibieza é uma falta de entusiasmo, uma frouxidão, uma debilidade no se envolver com Cristo, no reservar tempo para Deus. Nós somos marcados hoje, século 21, por essa tibieza espiritual, como eu costumo chamar. Parece que falta aquele encantamento, aquela conversão que mexa com o nosso coração de tal forma que a gente não queira viver outra vida e de forma diferente. E pensando nisso, eu lembro de uma ocasião que eu fui pregar em outro município e um líder da igreja me pegou de carro e me levou até a igreja para que eu pudesse pregar naquela programação do trabalho masculino. E eu fui com muita alegria até aquela cidade pregar. E no caminho, na ida para lá, conversando com ele, uma conversa muito agradável, um homem muito inteligente, um coração muito sensível, ele me relatou um episódio em sua família que eu falei: gente, que coisa bonita, que coisa impressionante o que ocorreu. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, minha filha, ela foi aprovada em 2 faculdades, em 2 universidades top, estadual e federal, se não estou enganado. E ele virou-se para mim e disse assim: mas minha filha estava muito preocupada. Pai, eu estou com muito trabalho na faculdade, muita coisa para fazer, prova. Pastor, minha filha disse para mim algo que eu não queria ouvir naquele momento. Ela disse: pai, eu vou ter que abdicar de ir aos domingos à igreja, porque eu estou assoberbada. E aquele irmão virou-se para ela, para sua filha, e disse assim: filha, nós somos crentes. Nós sempre fomos à igreja, principalmente aos domingos. Nós temos nossa devoção em casa, mas nós sempre fomos à igreja aos domingos. Minha filha, Deus tem sido tão generoso durante toda a nossa trajetória de vida. Veja, minha filha, você conseguiu algo que pouca gente consegue. Você foi aprovada em 2 faculdades. Filha, tenta organizar a sua vida. Filha, tenta se preparar. Filha, você não pode fazer isso. Nós precisamos estar juntos na igreja, em família, adorando. Prepara, se organiza, mas não deixe de ir à igreja. E ele me contando, dizendo que falou com ela, conversou com ela, e ela o ouviu. Ela se organizou,
e voltou a frequentar a igreja de maneira assídua, não se distanciou da frequência. E eu pude ver naquele relato que para ela e para ele, para aquela família, estar com Jesus era algo prioritário. Ter uma vida espiritual era algo necessário, era algo importante, que fazia parte da boa espiritualidade. Então, eles não foram adeptos dessa chamada tibieza espiritual. E quando nós olhamos para o texto e vemos o interesse desses discípulos em relação a Jesus Cristo, nós vamos verificar que isso foi crescendo. Esse interesse foi crescendo. Assim como nós também, quando nos relacionamos com Deus, com Jesus Cristo, com a vida espiritual, nós também vamos crescendo numa disposição de segui-lo. E o texto prossegue a nos dizer da seguinte maneira: e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Jesus inicialmente já procura saber, embora soubesse porque era Deus, Jesus procura saber qual era a motivação, o que eles estavam como expectativa, o que eles nutriam no coração em relação a ele. Essa é a pergunta que Jesus faz. Jesus queria testar, Jesus queria saber, identificar quais eram realmente as intenções daqueles discípulos. E é interessante frisar mais uma vez que enquanto aqueles discípulos eles achavam e pensavam que eles estavam buscando a Jesus, na verdade era Jesus quem os buscava. Da mesma forma que aconteceu com você, da mesma forma que aconteceu comigo. Eu não fui a Jesus porque eu era mais espiritual. Eu estava morto, cego e nu. Eu precisava da ação de Deus, do Espírito Santo na minha vida, para que eu pudesse desejar Jesus Cristo. E aí me veio à mente Jeremias capítulo 31, versículo 3. Mandei até para alguns irmãos hoje de manhã. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, quando Deus ele olhou para nós, ele nos chamou, e foi um chamado tão poderoso que não teve como a gente dizer não. Não foi aquele convite que nós recebemos às vezes para um aniversário, que a gente pode dizer, de acordo com as circunstâncias, sim, ou dizer não, porque não podemos ir. O chamado de Jesus, ele é tão amoroso, e no coração daquele que é eleito, ele é impossível de ser rejeitado. Ele é mais forte do que nós. É como se fosse um imperativo: vem, e a gente o segue. Não tem como não segui-lo. É algo mais forte do que nós. Há muito amor envolvido nisso tudo. E como é maravilhoso perceber esse amor de Cristo. Eu queria dizer para você uma outra coisa nesta manhã. E agora eu quero fazer uso de uma frase que não é minha, mas de uma frase que é de John Piper, um pastor batista reformado, dizendo que Jesus, ele é glorificado mais em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando o nosso coração encontra alegria, alento, quando nós o conhecemos mais profundamente e o nosso coração é impactado, meus irmãos, que satisfação vem a nós. É algo impressionante o que ocorre. E olhando para a Bíblia, o texto diz assim, veja comigo, versículo 38 ainda: disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Primeira coisa que eu diria para vocês aqui Rabi ainda não é o Rabi que nós entendemos mais à frente na história de Israel, aquele que foi formado, aquele que foi treinado para ser um rabino, um mestre. Aqui é um termo respeitoso quando você reconhece que aquela pessoa tem algo a te ensinar e a te dizer. Então é uma pessoa importante, de valor. Mas eles queriam saber onde Jesus morava, onde Jesus estava. É a pergunta que eles fazem. Onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede.
Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Existe uma divergência aqui entre os estudiosos, teólogos, mas a ideia que se tem é que seria às 4h, 4h, querendo dizer para nós que eles ficaram com Jesus durante um bom tempo. Eles encontraram gosto e prazer em estar na companhia de Jesus Cristo. Aquilo que era inicialmente uma curiosidade, porque havia um anseio pela chegada do Messias, agora se aprofundou mais. Eles agora querem saber aonde ele está e vão até ele porque ele os convida, e eles ficam com ele durante um bom tempo, degustando da sua companhia, privando de uma comunhão. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente não quer apenas uma informação a respeito dele. A gente não quer apenas um conhecimento teológico a seu respeito. A gente quer mais. A gente quer comunhão, a gente quer intimidade, a gente quer estar na presença dele. É isso que nós mais desejamos. Não há como não se aprofundar nesse relacionamento, porque é algo que é despertado em nosso coração e é um desejo profundo da alma. Por quê? Porque aquilo que ele diz, a sua presença, é aquilo que sacia a nossa sede, é aquilo que alimenta a nossa alma, é aquilo que traz esperança ao nosso viver. Jesus Cristo realmente, ele faz toda a diferença. Quando ele entra numa história de uma pessoa, quando ele o faz, é algo que marca, é um divisor de águas. A pessoa nunca mais voltará a ser a mesma pessoa. E o texto prossegue nos dizendo, na sequência, da seguinte maneira: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Olha só que coisa. Então, mais uma vez, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, observe comigo uma coisa: ele vai nomear, vai dizer quem é a pessoa, ele vai dizer que é André. E quando nós olhamos mais à frente ainda, ele vai dizer assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. No versículo 41, a primeira coisa que me chama a atenção, no versículo 41, é que esse conhecimento a respeito de Jesus Cristo não podia ficar restrito a ele, como não pode ficar restrito a nós. Se Jesus entrou na sua vida e fez a diferença, se você o conheceu, você vai querer necessariamente compartilhar da sua pessoa com outras pessoas. E aqui mais uma coisa importante: nós o faremos com urgência, e nós faremos a começar pelas pessoas mais caras e preciosas a nós. Nós vamos querer que os nossos parentes, eles conheçam a Jesus Cristo. Nós vamos desejar que os nossos amigos também sejam de Jesus Cristo. Vai haver em nós esse afã, meus irmãos, esse objetivo, que a nossa família, que as pessoas queridas, nós não descansamos, nós queremos que elas também possam receber Jesus e conhecer Jesus. Esse é o nosso grande desejo. E por fim, no versículo 41 ainda, eu diria para vocês algo muito importante. Veja comigo: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. A sua pregação não foi uma pregação profunda. Ele não falou coisas com muitas minúcias, mas ele foi curto, ele foi direto, ele foi cirúrgico, como dizem nos nossos dias. Ele disse aquilo que era necessário e que era importante. Ele disse que achamos o Messias. É a grande notícia que ele poderia dar. E aí eu queria dizer para você uma coisa muito importante nesta hora. Que coisa importante é essa, meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo de número 41. Ninguém precisa fazer curso de evangelização para evangelizar. Ninguém precisa ser um catedrático, um teólogo para trazer pessoas a Cristo.
E eu diria até muito mais a vocês: não há nada melhor quando alguém se converte a Cristo, e naquele primeiro momento de conhecimento do Evangelho, essa pessoa, porque teve uma experiência real e transformadora, ela sai à rua, ela vai em direção aos seus amigos e parentes, e ela diz: eu agora conheci o Salvador Jesus Cristo. Essa é a grande mensagem, e essa mensagem, ela traz um grande e profundo impacto nos corações. Evangelizar, acima de tudo, é contar para as pessoas quem é Jesus para nós, o que Jesus fez na nossa vida. E se Ele realmente é importante, como eu sei que o é, nós vamos querer falar do seu amor para as pessoas. Vamos querer que elas também o conheçam, porque aquilo que Ele fez em nós, Ele também tem poder de fazer nas demais criaturas. Nós queremos que as pessoas sejam salvas, que elas conheçam Jesus, que elas tenham vida eterna, que elas tenham um novo começo, uma nova história. Ah, meus irmãos, como nós precisamos nesse tempo de gente que abandone a tibieza espiritual, essa frouxidão espiritual, essas desculpas que por vezes nós damos para se envolver, para abraçar essa fé de maneira ainda mais vibrante e viver para Jesus Cristo, da mesma forma como esses discípulos aqui passaram a viver. E o texto prossegue, queridos, dizendo assim: e o levou a Jesus. E aqui uma outra coisa muito interessante: quem prega o Evangelho para uma outra pessoa, não o leva para uma corrente da prosperidade, não o leva para uma reunião de misticismo, não o leva para uma reunião de cura interior. Quando alguém quer levar alguém a Jesus Cristo, realmente o faz, o leva a Jesus. É para Ele que nós temos que levar as pessoas, para que elas estejam em contato com a sua palavra, ouçam o seu Evangelho e possam ser transformadas em sua vida. E o texto diz: e o levou a Jesus. É a Ele que nós temos que levar, apresentar não a uma denominação, não a um pastor muito espiritual que domina as coisas místicas, mas levar a Jesus Cristo, porque se alguém tem poder de salvar e de transformar uma vida, tem nome, e o nome é Jesus Cristo. E o texto fala ainda: olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então nós sabemos que Cefas, uma palavra tanto do aramaico como do hebraico, ela significa rocha, pedra. E por que Jesus fala isso para Simão? Por que Jesus dá a ele um novo nome? Simão, Pedro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque João, ou melhor dizendo, porque Jesus sabia que Simão era alguém muito instável. Ele era alguém de uma instabilidade crônica. Talvez sofresse dessa tibieza espiritual que eu falei nesta manhã. Mas aquele vaso frágil, aquela pessoa instável, ele seria usado por Deus de maneira muito poderosa e ocuparia um papel relevante na obra do Senhor. E isso é muito importante que a gente diga, porque Deus escolhe pessoas assim mesmo, pessoas frágeis, pessoas por vezes confusas, pessoas inconstantes. Mas uma coisa acontece e deve acontecer: quando essa pessoa ela é transformada por Deus, quando ela tem um encontro com Jesus Cristo, ela se torna uma nova criatura, e novas características passam a ser encontradas nessa pessoa. E esse Pedro, esse Simão Pedro, que era alguém estável, ele se tornaria uma rocha, alguém muito importante na obra do Senhor. O Senhor o transformaria. Eu quero dizer para vocês, nesta manhã, você que está aqui, talvez você se sinta um tanto quanto instável, como Simão Pedro. Talvez você se veja como alguém que está vivendo um tempo de tibieza espiritual, de fragilidade, de frouxidão,
de uma inconsistência, de uma insegurança. Ora está lá em cima, ora está aqui embaixo. Ora quer Jesus, ora não quer. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se Jesus Cristo entrou na sua vida, se Ele te salvou, você estava achando que era você que estava entrando na vida dele, mas é Ele que está entrando na sua vida, é Ele que está te salvando. E se isso está acontecendo contigo, se isso aconteceu com você, Ele tem poder de transformar a sua realidade e fazer de você um instrumento poderoso em suas mãos. Ele quer usar, Ele quer transformar. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, o que nós queremos refletir e pensar é justamente sobre esse texto, desse Deus que chama pessoas de maneira soberana, que tem um chamado irresistível, um chamado que nós não podemos jamais desprezar. Nós queremos nesta manhã que fique muito claro na sua mente que João nunca apontou para si, mas João sempre apontou para Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, é Ele que transforma vidas, é Ele que tem poder. A terceira lição que nós aprendemos também nesta manhã é que quando Jesus, Ele nos salva, quando Ele entra na nossa vida e nós passamos a ser seguidores dEle, é um caminho sem volta. Ele traz uma grande e profunda alegria no nosso coração, que a nossa vida passa a ter de fato um sentido real para a nossa existência. E isso que aconteceu conosco, nós queremos comunicar a outras pessoas de forma urgente. Nós queremos falar para elas do amor de Cristo, nós queremos falar para elas que nós agora temos a salvação, que nós encontramos o Messias. Nós aprendemos também nesta manhã que essa mensagem, ela é uma mensagem que não precisa ser de um catedrático, de um erudito, mas ela precisa ser uma mensagem de alguém que comunica que um dia teve encontro com Cristo e que Cristo mudou a sua vida e que Ele é o Messias prometido, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Então é mais uma coisa importante que nós aprendemos também nesta manhã. Mais um aprendizado que tivemos é que nós precisamos levar as pessoas a quem? A Jesus Cristo. Não temos que levar as pessoas a nenhum outro lugar, não temos que falar de nenhum outro. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus Cristo. É a Ele e somente a Ele. Ele é o Salvador. E para a gente finalizar, meus irmãos queridos e amados, queria dizer para vocês algo muito importante ainda para finalizar. Você que teve encontro real com Cristo, você tem evangelizado, você tem falado dessa transformação que Ele operou na sua vida, você tem de fato priorizado a vida com Cristo. Eu sei que por vezes na nossa história nós precisamos dedicar um tempo mais acentuado a um filho pequeno, nós precisamos dedicar um tempo acentuado a um filho doente, a um marido doente. Existem momentos que nós precisamos olhar mais para um aspecto da nossa vida, e isso não significa dizer que nós não estejamos priorizando Jesus Cristo, não. É bom que se diga isso, mas uma coisa nós temos que estar alertas: às vezes todas essas questões e âmbitos da nossa existência, que são muito importantes e são valorosos, eles servem às vezes de desculpas nossas para não nos envolvermos verdadeiramente com Cristo. E quando nós abandonamos a frouxidão espiritual, a tibieza espiritual, Jesus Cristo passa a ser a prioridade na nossa vida. Todas aquelas desculpas que nós damos, elas caem por terra, porque agora o que nós mais queremos é servi-lo, é adorá-lo, é vir ao encontro dos irmãos na congregação santa para poder também estar na sua presença. Nós queremos ver as pessoas se rendendo a Cristo, nós queremos ver a sua obra crescendo e se desenvolvendo na face da terra. Nós não nos esquecemos jamais de que Ele ainda é o esperado das nações, que Ele ainda é a grande mensagem que esse mundo precisa receber.
nós entendemos também que a nossa vida, ela precisa estar conformada com os seus valores e com as suas ideias. Eu preciso entender que agora, para onde quer que eu olhe, em qualquer direção, eu preciso olhar com os olhos de Cristo e com os olhos do Evangelho. Tudo que passa pela minha mente, pelo meu conhecimento, como informação, como influência, tudo isso precisa passar pelo crivo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesta manhã, meus irmãos, o que essa história nos mostra é que João, ele não ficou problemático porque alguns discípulos seus seguiram a Jesus Cristo, porque o seu grande afã era esse mesmo. Sua grande missão não era apontar para si, mas era apontar para o Salvador. Então, quando esses discípulos vão e seguem Jesus, era mais do que nunca um sinal de que o trabalho de João Batista, foi um trabalho bem feito. Ele pregou a mensagem correta, ele falou aos corações usados por Deus, e as pessoas reconheceram Jesus Cristo e abraçaram a fé nele.